Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema desenvolvendo a mentalidade inovadora, da identificação do problema à inovação. O tema inovação ele vem sendo falado ultimamente cada vez mais dentro das organizações, seja pública ou privada, porém hoje eu gostaria de trazer uma perspectiva um pouco diferente, trazendo o ponto do que é um problema. Normalmente a inovação ela surge a partir de um problema, certo? Mas o que é problema? Você sabe? Bom, se não sabe, vai aprender hoje comigo e antes de começar essa parte do conteúdo, eu vou me apresentar para você e falar um pouco de quem sou eu. Meu nome é Raíssa Souza, hoje eu sou líder do time de eficiência da Neo Ventures, tenho mais de 5 anos de experiência em melhorias de processos administrativos, com foco em aumento de produtividade e redução de custo, sou engenheira de produção, formada pela Universidade de Vila Velha e sou pós-graduanda em Product Management, que é uma gestão do produto, né? E também sou pós-graduanda em liderança pela Faculdade Descomplica, trazendo uma realização de destaque dentro do meu tempo de experiência. Eu fui líder do projeto de implementação de robô em lançamento de notas fiscais de devolução de uma rede de lojas nacional. Então foi um trabalho muito grande, dado a complexidade, né, das regras fiscais, e também de que, por ser uma rede nacional, tivemos um impacto na vida de muitos estoquistas dessa rede, então nós conseguimos trazer aí um ganho de produtividade muito bom. E essa foi uma das realizações que eu tive lá, que foi um projeto muito legal. Mas, voltando para hoje, o meu objetivo aqui com você é desenvolver essa mentalidade inovadora a partir dessa identificação do problema e explorar também os conceitos e tipos de inovação existentes. Os meus contatos estão disponíveis aqui para vocês em e-mail, LinkedIn e tem o QR Code do meu LinkedIn aqui também, caso você queira se conectar comigo. Vamos lá? O que a gente vai falar aqui hoje? Por que inovar e o que é inovação? O que é e como definir um problema, os tipos de inovação existentes e o ecossistema de inovação. O que é isso, como isso funciona e aonde a gente se insere e como a gente se insere nesse meio, ok? Então vamos lá, por que inovar? Parece uma pergunta clichê e meio óbvia de responder, mas se você pausar o vídeo agora e tentar pensar o porquê da importância da inovação, você acha que saberia responder? Então fica aí o desafio para você pausar, pensar e voltar aqui comigo. Bom, o sucesso de hoje, ele não garante o sucesso do futuro. Eu acredito que você deve conhecer casos de empresas que eram muito famosas antigamente e que hoje elas já não existem mais, por causa da velocidade que as coisas estão acontecendo no nosso tempo. Então, por que a gente tem que pensar em inovar? Porque o sucesso que nós fazemos hoje não vai garantir o mesmo sucesso de amanhã. O meu cliente hoje não é o mesmo cliente de amanhã. Então a gente não pode ficar parado enquanto a vida está passando, enquanto as transformações estão acontecendo. Eu trouxe aqui para vocês, aqui no gráfico da S&P, que a vida média das empresas está caindo muito ao longo do tempo. Então se você dá uma olhadinha aqui no gráfico comigo, você vai ver que lá em 1960, a vida média dos negócios era de mais de 60 anos. 60 a 70 anos era a vida média do quanto a empresa durava naquela época. Quando você começa a pegar de 1985 ali para frente, você já vê que essa vida média cai para 20 anos. Quando você vem para hoje, os tempos de hoje, aqui de 2020 para frente, a gente vê que a expectativa média de vida de uma empresa caiu de 10 a 12 anos. E isso mostra o quanto nós precisamos nos reinventar, né? A máxima de que eu sou pioneiro hoje, a minha empresa é pioneira nesse ramo, não garante que você vai continuar sendo pioneiro daqui a algum tempo, não garante o seu sucesso no futuro. Então a gente precisa continuar se reinventando. Continuando, na verdade, nessas informações da S&P, eu trouxe aqui para vocês que nos últimos 15 anos, 52% das empresas que eram listadas como as principais empresas do mundo desapareceram. Então não existe mais isso de que time que está ganhando não se mexe. Tem que mexer, porque senão morre, senão não sobrevive. A inovação ela não é mais aquele artigo de luxo que só aquelas empresas grandiosas falavam e que a gente achava que aquilo era, nossa, que empresa diferenciada. Não é artigo de luxo mais, não é só mais de empresa grande. A inovação ela é necessária para a sobrevivência de qualquer organização. Não é mais uma questão de opção. Será que eu entro? Será que eu inovo? Será que eu faço?
Se você não entrar nesse ônibus, se você não começar a se movimentar, a empresa tende a morrer, a organização tende a morrer, porque o mundo está evoluindo de forma muito rápida. Então, trazendo um pouco, falando sobre a velocidade dessas mudanças, ao mesmo tempo que tem empresas que estão precisando adiantar para se reinventar, do nada acabam surgindo outras empresas, principalmente as de tecnologia, que crescem de uma forma exponencial em tão pouco tempo. Então, os ciclos da mudança são cada vez mais rápidos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de quanto tempo determinado produto chegou à marca de 50 milhões de clientes. Então, por exemplo, iniciando aqui com o avião que é até comum para a gente hoje, né, como meio de transporte, até ele atingir 50 milhões de clientes demorou 64 anos, seguido do telefone, que demorou 50 anos até atingir 50 milhões de clientes. Os cartões de crédito demoraram 28 anos para atingir essa marca. Nosso smartphone, nosso celular, demorou 12 anos. O Facebook demorou 4. E o Pokémon GO, que foi um jogo, demorou 19 dias para atingir 50 milhões de clientes. Então, eu trouxe aqui um comparativo para vocês dessa velocidade. A sucessão do Papa em 2005 para a sucessão do Papa em 2013. Naquela época, em 2005, eu acredito que ali naquela sucessão existiam fotógrafos com seus equipamentos que estavam fazendo a transmissão e que eles eram os únicos que conseguiriam fazer porque tinham acesso a esse equipamento, eram os únicos certificados, a gente pode dizer assim, para fazer aquela transmissão ou gravar aquele vídeo e tirar aquela foto. E aí a gente muda aqui para 2013, alguns anos depois, qualquer pessoa já poderia ter a sua própria filmagem, fazer a sua própria transmissão, estar conectada com outras pessoas naquele momento. Então, assim, o avanço foi em menos de 10 anos, foi muito rápido. Então, quando a gente olha aqui para esse gráfico, o tempo que as inovações demoraram para atingir 50 milhões de pessoas, isso tudo mostra que as soluções estão sendo adotadas numa velocidade antes nunca vista. E nós temos o potencial de alcançar cada vez mais pessoas também. Então, ao mesmo tempo que tudo acontece muito rápido, também abre uma oportunidade para nós, com a tecnologia, de atingir a mesma quantidade de pessoas que essas empresas estão atingindo. Então, aqui a gente consegue ver, do avião ao Pokémon GO, algumas empresas que, ao longo do tempo de 64 anos para atingir 50 milhões de pessoas a 19 dias, essa é a velocidade que o mundo está acontecendo hoje. Então, olhar para trás não é suficiente para enxergar o futuro. A gente não sabe mais o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se uma nova catástrofe, né, uma nova pandemia pode acontecer e o quanto isso vai nos obrigar a se reinventar. Então, tudo que a gente viveu até agora não mostra pra gente o que pode vir a acontecer no futuro. Os dados que nós temos daqui para trás não são suficientes para prever, não são suficientes para previsão do próximo passo. A gente tem que começar a partir de agora a entender e ler os sinais, porque o futuro ele já aconteceu, né? A gente fica com essa expectativa de que não, o futuro vai acontecer, as coisas estão chegando, não estão chegando, já chegaram. O futuro ele só não está uniformemente distribuído. Não está uniformemente disponível e presente no nosso dia a dia, mas ele já está acontecendo. As inteligências artificiais já chegaram, já estão acontecendo muitas mudanças em muitas empresas com a inteligência artificial. Então a gente precisa acompanhar essa velocidade se a gente não quiser ficar para trás. Então, se a cada dia que passa e a gente está ficando para trás a cada dia que passa, por que as pessoas não inovam? Você já parou para pensar nisso? Porque que se eu sei que se eu não inovar, eu vou ficar para trás, por que eu não me movimento? Por que eu não dou o primeiro passo? O que está acontecendo com a minha organização? Bom, primeiro, é muito claro que inovação, melhorias, requerem esforço. Não é uma coisa que a gente consegue fazer simplesmente sentado na cadeira, achando que as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Inovação requer esforço mental, esforço financeiro. Existe um investimento para fazer com que isso aconteça. Então, gerenciar a rotina é mais fácil do que gerenciar a inovação.
Às vezes uma pessoa chega e quer te acionar, quer te acessar para falar de uma possível melhoria, de uma possível inovação incremental que ela pode fazer com você. E nós vamos falar mais sobre o que é inovação incremental daqui a pouco. Mas a gente está tão ocupado que a gente fala, não, eu não quero isso agora, porque eu estou muito ocupada. Eu tenho uma rotina muito pesada, eu não consigo parar para melhorar os meus processos, eu não consigo parar para olhar para isso agora, porque eu estou ocupada. E aí a inovação acontece e você não se envolve, você não está ali participando daquilo ativamente. E você fica para trás como organização, você fica para trás como profissional também. Então, gerenciar a rotina e as tarefas do dia e tudo que eu tenho para fazer naquele dia é muito mais fácil, às vezes, do que parar e refletir sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo dessa forma. Existem novas formas de fazer? Então, esse esforço que nós temos para inovar, para melhorar, é algo que a gente fica meio, não sei se eu quero isso agora, porque eu tenho uma certa quantidade de tarefas e entregas a serem realizadas. Como que eu faço para conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo? Então, o que a gente costuma fazer como bom ser humano? Vamos deixar para daqui a pouco. Um bom brasileiro, daquele jeitinho de daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu pego, e nisso a velocidade está acontecendo, 50 milhões de clientes estão sendo atingidos em 19 dias, enquanto eu estou aqui pensando ainda na minha rotina e nas minhas atividades. Então a gente precisa acelerar, a gente precisa acompanhar esse movimento de mudança. Também temos o medo do novo. Por que a gente não inova? O medo do novo. Toda mudança ela gera desconforto, medo e resistência. Por quê? Porque se você precisa fazer uma coisa nova, você precisa aprender, né? E para aprender, você precisa sair da sua zona de conforto. Dá medo porque você nunca fez. Então, aquele medo de errar, medo de virar chacota. Ah, a pessoa foi lá, tentou e não conseguiu. Você não quer ser a pessoa que tentou e não conseguiu. E aí isso gera aquela ansiedade, aquele medo de que eu não quero me tornar essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que faz e consegue. Só que não existe inovação, não existe sucesso sem tentativa, sem tentativa e erro, inclusive. E gera essa resistência, porque como você tem o medo do novo, fala, não, deixa eu esperar, talvez essa pessoa vai na frente, aquela empresa vai na frente, deixa eu ver o que vai acontecer com ela enquanto eu espero e fico aqui no meu ambiente seguro e controlado para só depois dar esse passo da inovação. Mas aí esse tempo de espera é um tempo que você deixa de investir e de colher, às vezes, aumentos significativos de receita, produtividade, porque você está esperando o que está acontecendo no mundo externo. Enquanto isso, esse tempo que você está parado, o mundo externo está acontecendo e cada vez mais rápido. E aí, quando você começar a se movimentar, pode ser tarde demais. Então, eu trouxe aqui uma frase do Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não tem como a gente esperar que a nossa empresa, que a nossa organização, que o local onde eu estou vai crescer se eu faço sempre a mesma coisa e a forma que eu estou fazendo hoje está mantendo o crescimento estabilizado. Então eu não estou crescendo, está sempre da mesma forma, mas está funcionando, está confortável. Mas os nossos líderes, né, os líderes da organização querem que a gente faça cada vez mais, vamos seguir. Só que se a gente não muda o pequeno, a tarefa, se a gente não muda o que a gente está fazendo agora, a inovação, a mudança, ela não vai acontecer no todo. A gente precisa começar nas tarefas pequenas. Então, não adianta você esperar um resultado diferente se a sua atuação, se a forma que você lida com o seu trabalho diariamente é a mesma. Então, se eu faço todo dia a mesma coisa e atinjo um resultado X, se eu continuar fazendo essa mesma coisa, o meu resultado vai continuar sendo X. Então, se eu quero começar a ser 2, 3, 4X, eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso escutar e eu preciso inovar, ok? Inovar requer novos hábitos, isso é muito importante. Existem as pessoas que têm um mindset mais fixo e tem pessoas que têm um mindset de crescimento. Isso não quer dizer que se você é um, você não pode ser o outro. Se você tem uma mentalidade mais fixa, você consegue se desenvolver para ter uma mentalidade mais de crescimento. No mindset fixo, a inteligência ela é estática, né? Então, frente ao desafio, o que o mindset fixo vai pensar? Evitar os desafios. Não quero. Por que eu não quero? Porque é confortável eu estar aqui de onde eu estou, fazendo meu trabalho da mesma forma todo dia. Já a pessoa do mindset de crescimento, que entende que a inteligência pode ser desenvolvida, ela vai abraçar o desafio, porque ela enxerga aquilo como uma oportunidade de se desenvolver e desenvolver novas habilidades. Isso é muito importante. Frente aos obstáculos, o mindset fixo,
ele vai ficar na defensiva ou ele vai desistir facilmente. De novo, conforto. Conforto de fazer a mesma coisa sempre, da mesma forma, porque sempre foi assim, quero que continue assim. Já o mindset de crescimento, ele vai persistir na dificuldade, porque ele sabe que se ele persistir, ele vai alcançar. Se você continua persistindo, continua estudando, e pensando em novas formas de fazer para atravessar aquele obstáculo, vai chegar ao ponto que você vai conseguir, você vai ter se desenvolvido e desenvolvido outras habilidades que você nem pensava que você poderia ter desenvolvido. Então, o caminho que a gente entenda é que a inteligência ela é gradual, ela é desenvolvida, não é algo que eu tenho e acabou, é algo que eu continuo procurando e desenvolvendo, tanto em inteligência, quanto habilidade, quanto atitude. E aí, dando sequência, a gente tem ali também o esforço. O mindset fixo que ele pensa, ele enxerga o esforço como algo infrutífero ou pior. Infrutífero porque, tô me esforçando, não tô chegando a lugar nenhum, não serve pra nada, não quero, vou fazer da mesma forma. Já o de crescimento, ele vê o esforço como caminho para excelência. Eu preciso continuar me esforçando, porque quanto mais eu me esforço, mais excelente eu me torno, porque novas habilidades eu adquiro para enfrentar novos desafios. Sobre a crítica, o mindset fixo, ele ignora feedback negativo útil, porque ele vê o feedback negativo como algo ruim. A pessoa veio, me criticou e não me serviu para nada. Não quero ouvir, eu não vou dar ouvidos, eu não enxergo isso como algo que vai me ajudar de nenhuma forma. Já o mindset de crescimento enxerga na crítica uma possibilidade de aprendizado. Se alguém separou um tempo, meu líder ou algum colega de trabalho, chegou e me fez uma crítica, o mindset de crescimento, o que ele pensa? Não é pessoal, não é crítica pessoal, é uma forma de eu me desenvolver. Então, se Raíssa está com a produtividade um pouco baixa, o que o mindset fixo vai pensar? Eu não estou com a produtividade baixa, não, acho que eu estou indo muito bem, não concordo. Então, ele enxerga a crítica como, não quero ouvir. Já o mindset de crescimento, ele vê nisso uma oportunidade de, poxa, será que a minha produtividade está baixa mesmo? O que eu posso fazer para aumentar? Em quais momentos que eu estou com a minha produtividade mais baixa? O que será que aconteceu? Será que eu estou gerenciando a minha rotina de uma forma diferente? De uma forma errada? Consigo gerenciar de uma nova forma? Consigo pedir ajuda para alguém? Então, assim, existem perguntas que você pode fazer para sair dessa estática, dessa inteligência estática de tá tudo certo da forma que tá, para você continuar crescendo com o seu mindset de crescimento, adquirindo cada vez mais inteligência para que você consiga lidar com novas mudanças, que é o que a inovação traz. A inovação ela traz mudança. Então, essa ruptura da mudança pode gerar uma sensação de medo, desconforto, de que o mindset fixo não quer avançar. Mas eu tenho certeza que se você está aqui comigo hoje, me ouvindo agora, é porque você está tentando se desenvolver e desenvolver o seu mindset para continuar crescendo, entendendo que inteligência é algo desenvolvido. Um outro ponto é sucesso dos outros. O mindset fixo, ele se sente ameaçado pelo sucesso do outro. Ele sente que o outro vencendo, ele está perdendo, sendo que não é assim que funciona. Todo mundo é uma organização, o sucesso do outro também contribui para o meu sucesso, e é assim que as coisas funcionam, né? Em comunidade, em harmonia, dentro de uma organização. Já o mindset de crescimento, ele encontra lições e inspiração no sucesso dos outros. Então, se aquela pessoa venceu naquilo, o que ela fez para vencer naquilo? Será que eu consigo fazer também? Aquela pessoa se torna uma fonte de inspiração e não de ameaça. Então, como resultado, aqui no mindset fixo, elas provavelmente se acomodam mais cedo e conquistam menos que todo o seu potencial, porque elas não exploram o seu potencial. Já no mindset de crescimento, eles atingem níveis ainda mais altos de sucesso. Tudo isso lhes dá um senso maior de liberdade, porque eles continuam se esforçando e continuam tentando. Então, são hábitos que a gente pode parecer meio bobo, abraçar o desafio, persistir na dificuldade. Parece até uma coisa de autoajuda, mas não é questão de hábito. São hábitos que você desenvolve se você continua se esforçando. E com esse esforço, com esse desenvolvimento, você vai chegando cada vez mais perto do sucesso e da inovação. Ok? Então, como eu tinha dito anteriormente, pare, pense, escute e inove. Não fique para trás. A inovação ela é importante, a gente não pode deixar a oportunidade passar.
Da mesma forma, naquele desenho que eu mostrei para vocês há uns minutos atrás, não seja a pessoa que sempre está gerenciando rotina. Vamos começar a gerenciar a inovação. Vamos parar um pouco. Eu sei que a rotina é difícil, a rotina é pesada. A gente tem muitas tarefas acontecendo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas se você não sai desse modo automático, você sempre vai estar em modo automático. Então desliga aí, tira o pé do acelerador, para, pensa, escuta o que a outra pessoa tem para dizer. Às vezes ela tem uma ideia que esse trabalho que você está gastando horas poderiam ser feito em minutos. Com a inteligência artificial vindo como apoio pra gente, tem muitas atividades que a gente pode fazer em minutos ou em dias, algo que a gente fazia em meses. Então, novamente, pare, pense, escute e, finalmente, inove. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é a inovação, de fato. A gente já entendeu até aqui porque que ela é importante. As coisas estão mudando, a gente não pode ficar para trás e é uma questão de sobrevivência da organização. Mas o que é isso? Ok, eu entendi que é importante, mas o que é a inovação? Qual que é o conceito? Como eu defino o que é a inovação e o que não é uma inovação? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente conversar. O primeiro foi da Lei de Inovação, número 10.973, de 2004, que diz que a inovação ela é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhoria e em efetivo ganho de qualidade e desempenho. Então aqui são dois momentos diferentes que essa lei está falando. A primeira é a criação de algo novo, novo produto, novo serviço, novo processo, ou também a incrementação em produtos, serviços e processos que já existem. Então nós temos a criação de algo novo e a melhoria de algo que já existe, né? A inovação incremental, que a gente fala daqui a pouco. O segundo conceito que eu trouxe para vocês de inovação é que ela é o processo pelo qual transformamos ideias desde a sua concepção até o impacto financeiro, social e sustentável. E aí essa definição foi pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que trouxeram essa definição para nós. A terceira foi de Joy T. de Joy Bessen, em Managing Innovation, de 2018. A inovação bem-sucedida não é apenas sobre ter boas ideias, mas sobre transformar essas ideias em produto ou processo que criam valor real. E por último, o último conceito que eu trouxe para vocês é que inovações criam novos mercados ou transformam os existentes, frequentemente resolvendo o problema ou atendendo às necessidades que antes não eram abordadas. E aí esse é do The Innovator's Dilemma, um livro de 1997, foi escrito pelo Clayton Christensen. Então, temos aqui as 4 definições de inovação que eu trouxe para vocês, e em cada uma delas eu gostaria de pontuar o que é mais relevante do que a inovação. Então, aqui de laranja vocês conseguem ver, na primeira definição ali da lei, novos produtos, serviços ou processos, melhoria em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Do MIT fala sobre impacto financeiro, social e sustentável. Do Managing Innovation, transformar as ideias em produtos ou processos que criam valor real. E na última definição eu destaquei ali, resolvendo problema. Então, inovação que não gera impacto financeiro não é inovação, é ideia. Não gera impacto nenhum social, sustentável, ideia. É uma ideia que eu tive que não gerou nada, ideia. Agora, quando eu pego essa ideia que eu tenho e transformo em algo rentável, em algo que impacta a sociedade de alguma forma, eu crio um produto que resolve um problema, ok? A gente está inovando, a gente está caminhando aí rumo à inovação. Então a gente sabe que a inovação precisa criar algo novo, novo produto, processo ou serviço, ou ela precisa melhorar algo já existente. Independente se está criando algo novo ou trazendo uma melhoria de um processo existente, a gente precisa de impacto financeiro, social e sustentável. Algum tipo de impacto precisa trazer, porque se uma inovação não traz resultado, você não inovou, não atingiu ali o potencial da inovação, você só teve uma ideia, ok? Sempre lembrando que isso precisa criar valor real para alguém. Alguém precisa sentir o valor dessa inovação.
E para sentir o valor de alguma coisa, tem que ter um problema não resolvido. Quando a gente tem um problema não resolvido, a gente traz uma solução que resolve esse problema, você está gerando valor para alguém, seja para um cliente, seja para um cidadão, você está gerando valor. E aí a gente fala aqui de que a geração de valor real, ela vem através da resolução de problemas. E aí você sabe o que é problema? A gente vai entrar agora falando um pouquinho sobre problema, sobre o que é isso que eu estou falando aqui com vocês. Eu trouxe uma definição do Lean Institute Brasil, que fala que qualquer problema é qualquer resultado diferente do desempenho desejado a qualquer momento. Então nós temos a situação atual, que é onde nós estamos agora, e nós temos uma situação desejada, que é onde eu quero estar. Então vamos pensar aí em uma medida de desempenho, indicador NPS, que é o mais fácil, se você não conhece. O NPS é o Net Promoter Score, que mede a satisfação do cliente em determinado serviço ou produto ou processo, que fala o quanto você recomendaria o nosso serviço de 0 a 10, né? Então, vamos supor que o meu NPS hoje está em 5, é um NPS ruim. A minha situação desejada é ir para NPS 9, porque também tem que ser atingível. Então, NPS 9, eu quero sair de 5 para 9. O gap, essa lacuna que eu tenho entre 5 e 9, é o que eu chamo, é o que o Lean chama de problema. O meu problema é o espaço entre a situação atual e a situação desejada. Não o espaço, né? A lacuna que eu tenho ali. O que falta para eu sair da minha situação atual para a desejada? Isso é o que eu chamo de problema. E aí, qual o problema que precisa ser resolvido? Trazendo de novo aqui o que é inovação, lembra que a inovação é novo produto, serviço ou processo? Ou a melhoria em efetivo ganho de qualidade ou desempenho? Pois é, qual que é o produto, serviço ou processo que não está entregando o que o meu cliente espera de mim? E o que deve ser melhorado para atender às expectativas do cliente? Então, quando eu sei o que o meu cliente espera e eu não estou entregando, e o que eu preciso melhorar para entregar essa expectativa que ele tem, eu sei o que é o meu problema. Então, se eu tenho um NPS de 5 que eu quero sair para 9, eu sei que eu não estou entregando algo para o meu cliente. O que eu não estou entregando? E existem várias formas de você descobrir isso, através de pesquisa, entendendo, conversando com o cliente, fazendo entrevistas, entendendo o que está faltando ali no seu atendimento. Mas isso é só um exemplo. Então, voltando, quando eu sei o que o meu serviço não está entregando da expectativa do meu cliente naquele determinado serviço, e quando eu sei o que deve ser melhorado, eu já sei qual que é o meu problema, ok? Identificar problema é uma etapa crucial para a busca de soluções inovadoras. E a segunda frase que eu trouxe para vocês pensarem, é que um problema bem definido já é metade de um problema resolvido. O que isso quer dizer? Que na maioria das vezes as empresas elas têm problemas para resolver, mas elas não estão de fato sabendo qual o problema elas estão tentando resolver. O que você quer dizer com isso, Raíssa? Que às vezes a gente acha que determinado tipo de problema, eu vou trazer a criação de um aplicativo e vai resolver todo o meu problema. Então, quando o meu gestor vem falar comigo assim, Raíssa, e o problema tal? Eu falo, não, a gente vai criar um aplicativo que vai resolver todo esse problema, todo esse contexto, tudo que a gente já conversou. Ok, esse aplicativo vai resolver o quê? Vai resolver que o cliente não está conseguindo entrar em contato com a gente e agora ele vai conseguir entrar em contato. Ah, legal. Mas por que ele não está conseguindo entrar em contato com a gente hoje? Então, quando a gente começa a investigar um pouco mais e entender a abrangência do meu problema, isso pode me levar a novas respostas que eu não estava esperando. Que quando eu trago uma solução, ao invés de entender o meu problema, eu perco conhecimento do meu problema, eu perco, às vezes eu poderia não só fazer a criação de um aplicativo, isso pode ser lá na frente, daqui a um tempo a gente pode criar esse aplicativo, mas eu consigo talvez resolver de uma forma mais fácil hoje. Se eu entendo bem o meu problema, eu consigo trazer soluções cada vez mais assertivas e em baixo custo. Não necessariamente eu estou dizendo que criação de aplicativo não é uma solução, pode até ser, mas será que é a melhor solução para aquele momento? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei o que está acontecendo com o meu problema. Eu não tenho todas as informações do meu problema. E é disso que eu quero falar com vocês agora. Se vocês sabem definir bem o seu problema, já é metade do seu problema já está resolvido. Porque você sabe o que fazer. A partir do momento que você entende bem o seu problema, você sabe o que fazer. E aí, como que você faz para definir bem um problema? Bom, ainda com a definição do Instituto Brasil, uma boa definição de problema é uma definição clara
da diferença entre a nossa condição futura e a nossa condição atual, medidas em termos observáveis e mensuráveis. Então, criação de aplicativo é mensurável? Vou criar aplicativo para quê? O que está faltando? É a comunicação? Como é que eu meço isso? É a satisfação? Então, a gente precisa definir o problema em medidas de termos observáveis e mensuráveis, até porque quando essa inovação chegar, quando essa ideia for implementada, eu preciso medir o quê? O impacto financeiro, o impacto social. Só que sem número, sem dados, sem medida de desempenho, eu não consigo saber se eu atingi o que eu precisava, se eu resolvi o meu problema, porque foi uma definição muito ampla. Então eu trouxe aqui para vocês exemplos de problema mal definido e bem definido, para a gente entender um pouco a diferença entre eles e até para vocês refletirem. Será que os problemas que eu tenho hoje são de fato problemas? São soluções? Será que eles estão muito amplos? Vamos entender isso tudo agora. Primeiro problema: como melhorar o mundo? Esse é um problema bem definido? Dentro de um mundo existem muitas coisas. Quando eu falo que eu quero melhorar o mundo, o que do mundo que eu quero melhorar? Se eu for começar a pesquisar soluções para a melhoria do mundo, eu vou encontrar uma infinidade de possibilidades de solução para um problema mundial. Mas qual o problema que eu quero resolver? Quando está muito amplo, a gente acaba achando tanta coisa, a gente não define um escopo do meu problema começa aqui e termina aqui. Eu não consigo definir qual é a solução que eu estou esperando. Eu não consigo definir quem procurar, quem pode me ajudar nesse problema, porque como melhorar o mundo é amplo. Eu não sei se eu estou falando de saúde, eu não sei se eu estou falando de mobilidade urbana, eu não sei se eu estou falando que eu quero melhorar a política, eu não sei se eu estou falando de turismo. O que você quer melhorar no mundo? Se você joga um desafio como melhorar o mundo, quem vai se inscrever para resolver esse problema? Todo mundo. Todo mundo tem uma certa solução que vai resolver o problema de alguém. Então, a gente precisa entender que um problema bem definido precisa de escopo, precisa de início e fim. A gente precisa entender bem aonde o problema está. Lembra do NPS? É 5, quero chegar em 9. Meu problema está definido, é claro. Eu quero aumentar de 5 para 9. É isso. Eu não quero aumentar de 5 para 10. É 5 para 9. Não é 5 para 7. É 5 para 9. Então, a gente tem isso claro. Eu tenho um escopo definido. Eu quero sair de 5 para 9 em X tempo. É um problema que você pode ter dentro da sua organização. O segundo problema mal definido que eu trouxe para vocês é muitos erros em nossos arquivos de pacientes. Quanto é muito? Quais erros? Quais arquivos? Quais pacientes? A gente tem aí também um problema que está um pouco mais específico, porque está falando que existe um problema em arquivo. Mas ainda está amplo no sentido de que eu não consigo entender qual que é o escopo. O escopo do meu problema não está definido. Quem são esses pacientes? São pacientes específicos de determinado tipo de área dentro de um hospital? Ou é o paciente do hospital inteiro? O que eu estou querendo resolver de fato aqui? Eu não sei. Muitos erros. Muitos quanto? Um hospital pequeno, ele pode ter 15 como um número muito alto de erro. Agora, um hospital grande pode ter 15 como um número muito baixo. Então, o que é muito para esse problema específico? Não está claro. Então, quando não fica claro, é difícil para a gente também pensar em soluções inovadoras para isso, porque eu não sei o que fazer. Quais são os arquivos, por exemplo, que estão errados? E qual que é o erro nesses arquivos? É o mesmo erro em todos? Será que sempre eu tenho o mesmo erro? Será que está faltando algum arquivo de algum paciente? Ou está faltando informação? Então, a gente consegue ver que de como melhorar o mundo para muitos erros em nossos arquivos, a gente consegue perceber que especificou um pouco mais, isso é legal. Só que a gente não consegue ainda entender qual que é o tamanho do meu problema, qual que é o esforço que eu vou investir, quem chamar para me ajudar a resolver. Então, ainda não é um problema muito bem definido. O terceiro problema é como resolver todos os problemas da educação. Novamente aqui nós temos um problema amplo, porque dentro da educação nós temos vários problemas que a gente pode resolver. Então a gente pode resolver a média dos alunos que está muito baixa, a falta de material escolar, a falta de professores, então salário dos professores, está faltando pessoas, enfim, nós temos uma série de problemas dentro do ambiente de educação. E outra coisa que tem aqui é como resolver todos os problemas. Quando a gente fala todos, é irreal.
Não, a gente não vai conseguir uma solução que resolva tudo. A gente precisa especificar o que a gente quer resolver. A gente pode chegar num ponto de que a gente consiga resolver tudo, o que é assim, irreal, é bem difícil de a gente conseguir chegar lá, mas se a gente conseguir, vai ser passo por passo, vai ser uma coisa de cada vez. Não adianta eu querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho tempo, eu não tenho recurso financeiro para investir em todos os problemas da educação. Então a gente precisa ser um pouco mais real na definição do nosso problema para a gente conseguir achar uma solução que atenda o que a gente precisa. Então, qual que é o problema dentro da educação que é o mais grave? O que a gente precisa resolver agora? É nisso que a gente precisa focar. O quarto problema que eu trouxe é solução tecnológica que funcione perfeitamente em todas as condições climáticas extremas e custe menos de $1. Isso, de novo, solução tecnológica é até legal, porque você fala que você quer uma solução tecnológica, mas você não especificou qual. Então você não está dando uma solução, mas você deixa claro que você quer o uso de tecnologia. Legal. Que funcione perfeitamente em todas as condições climáticas extremas. Isso aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais irreal, mas talvez ainda possível de a gente tentar pegar para resolver. Mas quando a gente chega na segunda frase, custe menos de $1, volta aí a expectativa irreal de que eu quero algo que funcione perfeitamente em condições extremas climáticas, mas eu não quero investir financeiramente nessa solução. Isso é outra coisa que não existe. A gente não consegue fazer uma definição de problema que seja irreal e inatingível, porque ninguém vai conseguir resolver. Se você quer algo que funcione perfeitamente em condições extremas, você vai precisar desembolsar aí um investimento gordinho para conseguir atingir a solução desse problema. Então a gente precisa ser real nas nossas expectativas de que problemas mais complexos será mais complexo de resolver, será necessário mais investimento e a gente precisa estar disposto a entregar esse investimento necessário. O outro problema que eu trouxe é como criar um novo tipo de decoração para salas de espera de escritórios. Isso, o que está errado nisso? Qual que é a relevância? Quando a gente vai definir um problema, a gente precisa falar de relevância também. Porque se eu tenho um problema estratégico na educação, por exemplo, por que eu vou me preocupar com o tipo de decoração da sala de espera de um escritório? Então a gente precisa entender e alinhar a solução de problema à estratégia da organização que eu me encontro. Por que você quer resolver um problema que não é estratégico? A gente tem que começar a alinhar melhor o que a gente quer com o que a empresa quer, a organização quer. Então, se esse ano a minha empresa ela quer, por exemplo, aumentar o faturamento, o que é o que toda empresa quer, por que eu vou ter um grupo de funcionários pensando em como melhorar o tipo de decoração da sala de espera do escritório? E aí eu não estou falando sobre a importância daquele problema, pode ser que essa decoração, por exemplo, vai ser um problema super relevante para alguém que está nessa área de decoração. Mas vamos pensar numa empresa industrial. Será que para essa empresa industrial ela produz arroz, por exemplo? Será que eu despender funcionários, recurso humano, recurso financeiro também, para pensar sobre o melhor tipo de decoração para a sala de espera, é o melhor investimento que eu estou fazendo em inovação? Não é, não está conectado à minha estratégia. Então, quando a gente vai falar que a gente vai resolver algum problema, esse problema precisa estar conectado com a estratégia. Combinado? Por último, criação de aplicativo, eu já falei, muito amplo, e criação de aplicativo não é problema, é solução. Então, quando a gente vai falar sobre inovação, a gente precisa trazer clareza no problema. Porque se você fala que quer criação de aplicativo, você limitou as possibilidades de soluções inovadoras que você poderia receber. Talvez você poderia receber uma possibilidade de solução que não seja um aplicativo, mas que seja até melhor que um aplicativo e talvez mais barato. Mas porque você definiu que você quer um aplicativo, você pode estar gastando mais do que deveria, investindo mais do que deveria e pode ter um resultado muito melhor. Então, lembrando, quando a gente vai definir um problema, a gente não pode dar a solução desse problema. A gente precisa falar sobre o problema em si.
Então, quando a criação do aplicativo, você tem que entender, para que eu quero um aplicativo? É para melhorar a comunicação? Então, eu sei que meu problema é na comunicação. E qual que é o problema nessa comunicação? Entende um pouquinho melhor isso e esboça uma frase que represente o seu problema, que fale sobre a comunicação, mas que não traga o aplicativo como solução desse problema. Deixe as pessoas pensarem qual seja a melhor solução e você pode se surpreender com outro tipo de solução que pode vir, que pode ser mais efetivo do que a criação de um aplicativo em si. Então, não dê solução para o seu problema. Fale sobre o problema primeiro. Combinado? E aqui eu trouxe para vocês também exemplos de problema bem definido. Por exemplo, como desenvolver embalagens 100% biodegradáveis para produtos alimentícios. Nesse caso aqui, nós temos o escopo. Eu estou falando de produto alimentício, eu estou falando de embalagem, eu estou falando sobre sustentabilidade. Eu quero embalagem 100% biodegradável. Então, eu não quero 80% biodegradável, eu não quero 50%, eu quero 100%. Então tá bem claro o que eu estou falando. De alimento, embalagem, e eu quero uma embalagem 100% biodegradável. O escopo está muito bem definido. As soluções que podem vir para esse problema também virão de forma mais direcionada. Isso é muito bom. Como reduzir a falta de registro de vacinação dos pacientes de 30% para 5%? Lembra de muitos erros em nossos arquivos de paciente? Isso aqui é uma forma que você poderia trazer mais clara sobre como reduzir a falta de registro de vacinação dos pacientes de 30% para 5%. Porque você está falando que você quer reduzir, você está falando medida de desempenho, que é importante, eu quero sair de 30 para 5%, e você está falando qual que é o problema. Falta do registro, os registros estão sumindo. Então, o que está acontecendo? Então, a gente consegue já ir mais direcionado para ir lá e falar assim, olha, eu quero ver os registros, eu quero entender quais são os registros que estão sumindo, de quem são as pessoas que estão sumindo, e eu quero ver específico arquivos de vacinação. Não são todos os arquivos do hospital, eu quero só os de vacinação. Então, o escopo novamente muito bem definido e medida de desempenho clara.